Hoje nós falamos na rádio sobre casais que inventam projetos juntos para superar essa crise, essa quarentena, essa pandemia, e estão resolvendo muito bem. Foi uma entrevistada muito legal, contando a experiência magnífica que ela teve com o marido e ainda está tendo, né? Então a nossa ideia era trazer esses pontos, essas ideias, para que as pessoas possam se inspirar e tentar fazer coisas semelhantes, ou mesmo, afinal de contas, está todo mundo tendo que se virar de uma maneira bem diferente nessa pandemia. Mas nem todos conseguem, então nós levantamos esse tema no programa de rádio para não apenas dar ideias para que casais possam passar melhor por esses dias, mas principalmente como trabalhar as questões emocionais de relacionamento para não cair em armadilhas e tão mais importante quando sair delas. Você pode pensar, jogar baralho, assistir filme, fazer um projeto, inventar um jogo, mas e aí? Como é que está a emoção para poder fazer isso da melhor maneira possível? Os casais, eles têm uma atração, eles se encontram por algo mais ou menos misterioso. Quem escolhe quem, né? É o nosso cérebro que escolhe. Mas o fato é que eles se encontram e vão para dentro de uma caixa, que chama uma casa, um apartamento, e levam junto com eles as suas histórias e as suas verdades. No início fazem tudo um para o outro. E quando veem que conquistaram, inicia a cobrança muito real de um mundo, da maneira como cada um acredita que o mundo funciona. E aí vem as exigências e começam alguns jogos de poder. As pessoas têm verdades diferentes, é natural, são histórias construídas ao longo de toda uma existência e elas acabam sendo diferentes sobre vários aspectos, que precisam ser conhecidas, respeitadas e trabalhadas. Se vamos viver junto com alguém, nós precisamos trabalhar. Há uma reciprocidade, sim. Então o fato que é muito importante entender, você tem que querer aprender com aquela pessoa que você diz que ama. Eu quero aprender com a minha esposa, eu preciso respeitar as diferenças, os diferentes pensamentos. E assim você faz com o teu marido, com a tua esposa, com as pessoas que vivem em amor. A posição de cada um na família, as funções que cada um sustenta dentro desse casal, dentro desse equilíbrio, nessas responsabilidades. E a pergunta que eu faço, como é que está a tua relação hoje? Ela está uma relação utópica de tão maravilhosa ou ela está péssima? A maioria das pessoas estão mais ou menos, mais para bem, às vezes para mal, e vão levando assim. A ideia é que não é para levar. Utopia a gente nunca vai conseguir lá o melhor dos mundos, porém dá para ficar muito bem. Difícil? Não. Impossível? Não. Dá para ser feito. Fato é que muitas pessoas brigam por causa de dinheiro. Tem pessoas que são de fato pão duras. Imagine um pão duro vivendo com alguém descuidado, gastador. Então uma das maiores causas de divórcio está no controle financeiro. É um fato que merece ajuda. Linguagem do amor, já falamos tanto isso, qualidade de tempo gasto um com o outro, contatos físicos, elogios que as pessoas não estão acostumadas às vezes a dar elogios, servir e dar e receber presentes. Essas são conhecidas como linguagem do amor. Mas existem alguns padrões importantes que a gente tem que entender e que nos fere todos os dias caso a gente não preste atenção. Diálogo. Muitas vezes nós não sabemos conversar e usamos padrões de defesa que geram raiva. Por exemplo, você quer tentar fazer uma crítica, quer conversar e outra pessoa não quer nem ouvir, ou só se justifica, ou nega o problema que você quer conversar, ou até tem aquele que acusa de volta, né? Sabe, você tenta colocar alguma coisa, a pessoa fala, mas e você, mês passado, que fez isso, aquilo? Isso é maturidade, gente. Nós precisamos aprender a trabalhar as diferentes posições, as diferentes opiniões, a minha, a tua e a nossa. Como trabalhar a crítica, o problema não das pessoas, imagine, e não adianta só você ter uma resposta grosseira. Às vezes caras e bocas machucam tanto quanto. São as feridas emocionais que nós carregamos, feridas que foram formadas ao longo de toda uma história de vida. Tudo isso tem que ser conhecido para que você possa ajudar o teu casamento a ser feliz, tratar as feridas, tratar as dores, reconhecer que tem problema é o primeiro passo e aí levar o tratamento para diminuir a ansiedade, diminuir o medo, que muitas vezes tudo isso gera ciúmes, gera traição, até por mecanismos de compensação. Então, o que a gente tem que fazer para crescer? Abrir os olhos, abrir o coração, abrir a mente para um crescimento emocional e para um crescimento espiritual. Todos nós temos medo de perda, medo do abandono. Isso é uma função até neural, estratégica. As crianças sentem muito mais. Eu sou criança ainda, eu continuo com medo da perda e medo do abandono. O fato é que as reações que nós temos são importantes. Aceitar, perdoar,
acreditar, descobrir as necessidades do outro. Isso é fantástico, porque muitas vezes nós encontramos pessoas para cobrir as nossas necessidades. Quando existe um amor forte e você começa a se sentir cada vez mais forte na relação, tenta descobrir as necessidades do outro, aquilo que a pessoa precisa, e tenta cobrir essas necessidades todos os dias em estado de gratidão. Vai que por sorte a outra pessoa pensa da mesma maneira e quer cobrir as tuas necessidades. E aí quando você não consegue, em qualquer um desses aspectos, quer seja dificuldade de diálogo, de resolver problemas de opiniões diferentes, peça ajuda. Tem tantos terapeutas de casal que estão aí prontos para ajudar você, até gratuitamente muitas vezes, se você não tem condição financeira, as universidades estão aí para ajudar. O fato é que eu tenho que ter intencionalidade para viver bem em casal, ou mesmo sozinho. Se você está solteiro, divorciado, separado, enfim, se você está sozinho, intencionalidade é importante, você tem que entender como funciona tudo isso. Afinal de contas, independente de qualquer coisa, numa relação de casal é fundamental amor e respeito. Numa relação sozinho é fundamental amor e respeito. E nunca espere perfeição, nem do outro, nem de você. Casamento é crescimento um do outro. Nós somos muito melhores juntos do que sozinhos. E aí uma pergunta que eu gosto, eu coloco sempre nas minhas palestras, eu gosto de fazer: o que você faria hoje por um mundo melhor? Então uma pergunta que cabe melhor aqui, se nós estamos falando de casal, é: o que você faria hoje para que a tua relação de casal fique cada vez melhor? Acredite, nós somos a mudança que a nossa felicidade precisa.